crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem e que logo logo a gente volta a se encontrar, a ter as nossas aulas presenciais, tá? Mas enquanto isso não acontece, a professora vai tentando auxiliá-los dessa forma explicativa aí por meio de vídeo, tá? Espero que vocês consigam entender. A atividade 2 de matemática do bloco 3 falava sobre geometria, a professora já fez um vídeo e já enviou para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a atividade 3, que fala sobre medida de comprimento, tá? Aqui nós temos as medidas padronizadas e aqui nós temos as medidas não padronizadas. O que é isso? As medidas padronizadas, elas usam instrumentos, né? Então a gente tem um que a gente usa bastante na escola, que vocês já conhecem, que é a régua. Geralmente a régua escolar, essa que a gente usa na escola, ela vem do 0 ao 30, essa numeração. Essa numeração do 0 ao 30 significa cada espaço de um número para o outro centímetros, tá? E aí aqui tem também uns tracinhos bem pequenininho. Em cada centímetro a gente tem 10 milímetros. Então aqui, ó, um espaço do 0 a 1, a gente tem 1 centímetro. Mas do 0 a 1, a gente tem 10 milímetros, que são esses tracinhos bem pequenininhos, tá? E aí a gente tem também, na imagem aí da atividade, um instrumento de medida igual a esse. Isso aqui é uma fita métrica. Geralmente as costureiras usam muito para tirar a medida das pessoas, para fazer roupa, mas pode ser usado para qualquer fim em relação à medida. Essa fita aqui, ela tem 1,5 m. O que é 1,5 m? Em centímetros, são 150 centímetros, tá? Se a gente abrir aqui só para vocês entenderem um pouquinho, ó, 100 centímetros até aqui, eu tenho 100 centímetros. Então, isso daqui é a distância de 1 metro. Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros, tá? Aí também tem um exemplo de uma trena. Essa aqui é um pouquinho diferente, mas é uma trena. Geralmente é bem usada nas construções, né? Para eles terem uma medida aí um pouco maior. Essa trena que eu tenho aqui, ela tem 10 metros. E ela vem dividido também em cada... Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Ó, a cada 10 centímetros vem um número bem maior, que é o que a gente chama do decímetro, tá? Então, cada 10 centímetros eu tenho um decímetro. O que é um decímetro? Ele vale 10 centímetros. Um espacinho entre um número e o outro, eu tenho 10 milímetros. Só para vocês terem uma noção, que eu acredito que vocês já tenham, mas só para relembrar, o centímetro, 1 centímetro, é esse espacinho, parece a espessura do dedinho mindinho. O milímetro são esses tracinhos bem pequenininhos que tem aí entre os centímetros. Então, o milímetro é o menorzinho, depois vem o centímetro, depois vem o metro, que em 1 metro eu tenho 100 centímetros, né? E aí depois a gente tem uma medida também bastante usada aí nas rodovias, que são os quilômetros. Geralmente, se vocês prestarem atenção nas placas, tem, se você tá no quilômetro 30, no quilômetro perto da escola deve ser o 295, por aí. Então tem a quilometragem também, que daí é uma distância de 1000 metros. 1000 distância dessa que a professora mostrou, 1000 vezes isso a gente chama de 1 quilômetro, tá? Mas voltando. Então aqui tem alguns instrumentos padronizados de medida. E aí logo aqui abaixo a gente tem a imagem de algumas formas de medidas que a gente chama de medidas não padronizadas. Por quê? Quando a gente fala da polegada, do palmo, do passo, do pé, as pessoas não têm a mesma medida, né? As mesmas medidas. Então, elas não são padronizadas. A minha polegada tem uma medida que pode ser diferente da sua,
Por quê? Porque nós temos tamanhos diferentes, né? Antigamente usava-se essas partes do corpo para medir, hoje também ainda usa, mas hoje a gente tem os recursos que daí nos dá a medida precisa, né, daquilo que nós queremos, tudo bem? Então, medidas padronizadas são essas que têm os instrumentos, né, convencionais de medidas. Medidas não padronizadas são essas que a gente tem aí, que a gente não usa os instrumentos, geralmente a gente usa partes do corpo, tá? Essa é a diferença das medidas padronizadas e das não padronizadas. Aí nessas medidas não padronizadas, a gente precisa entender também como elas são feitas, né? Por exemplo, quando você vai comprar uma televisão, geralmente você vê essa televisão por polegadas. Então o tamanho dela, o tamanho ali da tela que você vai comprar, que você se interessa, é de acordo com as polegadas. Se você tiver uma televisão na sua casa, vá até ela e eu vou te ensinar como que você faz essa medida das polegadas. A polegada não é você pegar essa medida até aqui. A polegada você vai fazendo assim, ó, você pega essa espessura. Por isso que é uma média, porque um dedo pode ter espessura diferente do outro, né? Então é uma média. Então você coloca assim lá na telinha da televisão, né? E vai colocando um dedinho ao lado do outro e vai fazendo esse movimento. Se a televisão tiver 20 polegadas, provavelmente você vai chegar muito próximo desse movimento na quantidade 20. Se a televisão tiver 21 polegadas, aproximadamente o 21. Se ela tiver 50 polegadas, aproximadamente 50 movimentos desses, que é o que a gente chama de polegada, é essa medida. Ela dá aproximadamente 2,5 centímetros, né? Cada polegada, mais ou menos isso, tá? Também tem a forma de medir o palmo, que também não é daqui até aqui, né? Como a gente mede o palmo, a gente mede como um movimento, como se fosse uma lagarta, daqui do dedinho, aqui no dedão, ó, que dá aproximadamente aí uns 22 centímetros, ó. Você faz esse movimento, aí você mede palmo. As pegadas, os pés, né, a medida aí do pé, quando você vai medir, inclusive na atividade do bloco 3, pede para você medir a cama com o pé. O pé é dessa forma, ó. Você coloca aqui um pé e logo o outro, você encosta o calcanhar aqui no dedão e você vai fazendo esse movimento, né? E vai tendo quantos pés, né? Quanto mede a minha cama em relação à medida aí com o pé. Por exemplo, se eu pego aqui um exemplo, né, de uma cama, e aí eu vou com o pé limpinho, vou subir na minha cama e eu vou medir esse comprimento que a minha cama tem. Então, eu vou colocar um pezinho, né, aqui. E aí, eu coloco o outro pé. E assim eu vou intercalando e vou contando. 1, 2, 3. A medida dessa cama, quantos pés meu cabe? Então, eu vou poder medir essa cama em relação à medida dos pés, tá? Depois a gente tem um exemplo também que pede pra gente medir o quarto em passos. Como que é o passo? Você vai dar um passo, né? Um passo bem largo. E aí você pega, encosta numa parede, você começa bem no cantinho de uma parede, você vai medir até o final desse quarto, até a outra parede. E aí você vai ter a medida do comprimento do seu quarto, ou qualquer um outro cômodo da casa, tá? É que aí na atividade fala do quarto. Então você pega, você deu um passo, aí você vai dar outro passo, então já são 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que você consiga dar 5 passos. Provavelmente vai ter aproximadamente 5 metros, porque um passo ele tem aproximadamente 1 metro. Lógico que a criança pode ser que tenha um passo menor, né? Devido aí ao seu tamanho. Mas você vai medir de acordo com você. Então é você que está medindo, tá? Vai colocar lá a medida não padronizada com passo, medida não padronizada com o pé,
medida não padronizada com a polegada, dessa forma que a professora foi falando, e a medida não padronizada com o palmo, que você vai fazer o movimento de uma lagarta, tá? Quantos palmos, quantos movimentos eu fiz, quantos palmos eu vou colocar lá de medida. Depois, logo ao lado, tem em metros ou centímetros. Quando você vai medir a mesa, né, o comprimento da mesa, provavelmente você vai usar tanto metro quanto centímetro, a não ser que a mesa tenha 1 metro exato, 2 metros exatos, né? Você pode usar os instrumentos de medida. Você pode usar os instrumentos de medida que a professora já mostrou. Pode ser com a trena, pode ser com a fita métrica, como pode ser com a régua também, né? Você pega cada 30 centímetros, aí você vai colocando e vai conseguindo aí ver a medida da mesa ou dos outros pertences com a régua. Na mesma forma, a cama, o quarto ideal seria que você medisse com metro, com fita métrica ou com a trena, tá? Pode pedir ajuda também para um responsável para você conseguir. Um segura uma pontinha, você estica, vai medindo. E tem aí a medida da capa do livro. A medida da capa do livro, você pode, o comprimento, você pode usar aqui, ó, tá? Fazer essa medida. A minha é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o meu livro, o livro de professor, ele é um pouco mais largo, um pouco maior do que o livro de aluno, tá? Então, mas como que eu faço essa medida? Eu encosto a régua aqui, eu vou ter uma medida da largura, né? Eu coloco lá na minha folhinha quanto que deu em centímetros. Depois eu faço nessa posição a régua e aí eu vou ter a medida do meu livro no comprimento. Cuidado quando você encosta a régua, porque ela tem um espacinho antes do zero. Então, para a gente começar a medir, uma medida exata, você tem que colocar bem o número 0, tá? Essas são a questão aí da medida de comprimento em relação às formas aí padronizadas e as não padronizadas, tudo bem?